Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou Maria Luísa Riso, aqui do canal Disciplina Cristã e Gentil. Para quem não me conhece, eu sou médica e estudante de teologia na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E essa noite eu quero convidar vocês para uma coisa diferente. Eu quero conversar com vocês a respeito de espiritualidade e saúde. Será que a Bíblia, a palavra de Deus, tem alguma coisa a nos dizer a respeito dos cuidados com a saúde? Geralmente, esse tema é abordado buscando fazer correlações, conexões entre versículos bíblicos, princípios bíblicos e cuidados com a saúde. E para conversar com esse tema, eu tenho aqui comigo um grupo de colegas da faculdade e nós vamos trazer esse assunto para vocês. Então, eu queria pedir que cada um de vocês se apresentasse aí brevemente para a gente começar a nossa conversa. Olá, boa noite. Eu sou Tatiana, administradora de empresas e também aluna de teologia da Faculdade Teológica Batista de São Paulo e muito feliz em participar desse bate-papo com vocês. Olá, eu sou o Nilton, sou produtor rural, também sou aluno da Faculdade Teológica de São Paulo. Olá, meu nome é Alexander, sou professor de Sociologia e Administração e também sou aluno da Faculdade Batista de São Paulo. Olá, pessoal. Eu sou Edgar Figueiredo. Hoje eu atuo como consultor de segurança da informação. Sou aluno da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Espero contribuir um pouco aqui com esse bate-papo, esse assunto que é muito importante para os nossos dias atuais. Dentre a extensa bibliografia disponível a respeito, nós escolhemos um livro que se destaca por trazer o assunto de uma forma muito prática, que pode ser útil realmente para a implementação de saúde na sua vida. É o livro Plano Daniel, do Rick Warren, com os seus coautores. Para você acompanhar melhor aqui o nosso bate-papo, nós preparamos uma pequena resenha do livro para você se inteirar a respeito. Vamos ver? Plano Daniel, de Rick Warren, Daniel Amen e Mark Hyman. Enquanto muitos livros abordam a relação entre a Bíblia e a saúde por meio da citação de versículos, como aqueles encontrados no livro de Provérbios, o Plano Daniel aborda essa temática de forma inovadora e pragmática. A leitura desta obra nos leva a uma profunda reflexão sobre como temos tratado o nosso corpo. O livro propõe um plano de ação de 40 dias focado na melhora da saúde, fundamentado em 5 elementos essenciais: a fé, alimentação, atividade física, foco e convívio social. Os aspectos teológicos do livro são abordados principalmente nos elementos fé, foco e convívio social. Já a nutrição e o condicionamento físico traz conselhos que apresentam suas vantagens e desvantagens, sendo necessário analisá-los com maior profundidade. Na introdução do livro, nos convida a uma reflexão intrigante sobre nossa relação com o nosso próprio corpo. Sobre a ótica cristã, compreendemos que o nosso corpo não nos pertence, pois somos servos do Senhor em nossa totalidade, como corpo, alma e espírito. Reconhecer esta verdade exige que olhemos para o nosso corpo com o maior cuidado e respeito, visto que ele é o templo do Espírito Santo. Tal reflexão nos leva a questionar como estamos tratando esse templo. Quando entendemos esta perspectiva, compreendemos a importância de reconhecer nossa dependência de Deus para cuidar adequadamente de nossa saúde. O livro destaca a importância da fé como elemento fundamental para essa jornada de melhora da saúde. Reconhecer nossa dependência de Deus é essencial para iniciarmos e sustentarmos qualquer ação nesse sentido. Na seção sobre nutrição, são apresentados conselhos práticos e relevantes. O livro traz informações interessantes sobre o metabolismo humano, macronutrientes e aditivos químicos e nutrição equilibrada, mas reflete hábitos mais comuns na cultura americana quanto à suplementação e dieta. Em relação ao condicionamento físico,
a ênfase na prática de exercícios como forma de cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Sugestões são feitas para tornar a prática de atividade física mais agradável e integrada à rotina. O elemento foco é essencial no processo de mudança de hábito, pois envolve as decisões que tomamos para adotar um estilo de vida mais saudável. Cuidar do cérebro e lidar com o estresse são aspectos destacados no livro, juntamente com as estratégias para desenvolver hábitos benéficos para a saúde mental. Práticas como a oração e meditação, a palavra, conhecidas como disciplinas espirituais, são sugeridas como estratégia para minimizar os efeitos nocivos do estresse. Por fim, a importância dos amigos durante essa jornada é ressaltada incentivando a busca por parceiros que nos incentivem e acompanhem nesse caminho, pois a presença de apoio e incentivo pode ser determinante para a perseverança. O livro traz testemunhos de pessoas que seguiram o Plano Daniel e obtiveram melhorias em sua qualidade de vida, evidenciando a eficácia desses princípios. Desta forma, o Plano Daniel se destaca como uma obra que oferece orientações práticas e embasadas em valores bíblicos para aqueles que buscam uma vida mais saudável e equilibrada, unindo cuidado com o corpo e a alma. Antes de falarmos sobre cada um desses elementos essenciais ou desses pilares do Plano Daniel, eu gostaria de pedir que vocês comentassem aí qual a impressão geral que vocês tiveram. Eu vou falar um pouquinho, então. O livro Plano de Daniel trouxe um conteúdo de informações importantes para a gente construir a nossa consciência a respeito dos malefícios que traz à nossa saúde uma má alimentação. E quando a gente tem acesso a essas informações seguras, nasce um desejo imediato de buscar por mudanças. Então, essa foi a experiência que eu vivi com esse livro. Esse livro nos traz um choque de realidade, né? Quando a gente começa a pensar na nossa realidade, como estamos levando a nossa vida, em contraste com o que ele traz no livro, isso nos choca, né? Isso nos faz pensar realmente sobre o rumo que nós estamos levando. E é bem interessante isso. Igual o nosso colega Alex acabou de comentar, além de ficarmos constrangidos, né, com muitas vezes a nossa forma errada de lidar com aquilo que é alimentação, os cuidados que a gente precisa ter com o nosso corpo, né, os 5 passos, né, vamos dizer assim, que o livro sugere que a gente faça para que a gente possa ter uma alimentação saudável e para que a gente possa cuidar, né, melhor da nossa saúde. O livro Plano Daniel, 40 Dias para uma Vida Mais Saudável, me chamou a atenção primeiro, porque ele é totalmente baseado em princípios bíblicos. E ele traz como fundamento ali 5 elementos, e que se a gente colocar em prática cada um desses elementos, nós conseguimos ter aí a nossa saúde transformada. E aí vai desde a parte física, mental. Ele, através desses 5 elementos, ele abrange todas as áreas da nossa vida. E então, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala que nós precisamos ter uma saúde melhor, a gente precisa melhorar a nossa saúde, não é simplesmente uma dieta, né? Isso não é o propósito do livro, não é trazer para a gente, não é falar apenas a respeito de uma dieta, é sobre uma transformação de vida, é sobre adotar um novo estilo de vida. Exatamente. Esses 5 elementos essenciais, ou esses 5 pilares do Plano Daniel, são muito importantes. E eu acho que seria legal agora a gente aprofundar um pouquinho em cada um deles. O primeiro elemento que o livro traz é o elemento essencial fé. E esse é a base do Plano Daniel. Esse elemento enfatiza que a mudança duradoura
só pode vir através do poder de Deus. E para mim essa é a grande diferença do Plano Daniel. É o que difere realmente esse plano de outros livros ou programas que propõem mudança de hábito. Isso mesmo, Maria Luísa. E o que mais me deixou feliz na leitura desse livro é entender que o Plano Daniel, ele baseia-se no amor de Deus em nos motivar a buscar por essa saúde e por esse equilíbrio. E a confiança em Deus, mais uma vez, vem mostrar que faz diferença, como você disse, na nossa vida, em vários aspectos. E ajudar a ter um controle, um domínio sobre a alimentação é mais uma dessas áreas que a fé contribui bastante. Uma coisa que me chamou muita atenção logo no princípio do livro é a questão da gente ter a consciência de que o nosso corpo não nos pertence. O nosso corpo pertence ao Senhor, né? Quando nós somos salvos, quando nós somos resgatados, quando nós somos salvos através do sacrifício de Cristo, nós nos tornamos servos de Deus na nossa totalidade, na totalidade do nosso ser, corpo, alma e espírito. Então, se a gente lembrar que o nosso corpo não nos pertence e que, mais do que isso, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, isso para mim é uma coisa que realmente conscientizou a importância da gente olhar como nós estamos cuidando desse templo do Espírito Santo. E pode ser que se você aí que está nos ouvindo, assim como eu, já não tratou tão bem aí desse templo e teve dificuldades, esse livro é um livro que é muito legal para você, porque ele mostra isso, que quando a gente convida Deus a participar dos nossos processos de transformação, quando nós pedimos essa capacitação de Deus para sermos transformados e para conseguirmos implementar um plano de melhorar a qualidade de vida, aí sim isso se torna possível, né? Falando a respeito de fé, que é o primeiro elemento abordado ali no livro, eu acredito que não é por acaso que esse elemento ele vem na frente ali. Eu acredito porque o elemento fé é um elemento fundamental para o ser humano, para nossas vidas. Então, acreditar que é possível ter a nossa saúde transformada, acreditar que é possível nós, mesmo, igual a Maria Luísa falou, mesmo que alguns de nós estejamos começando um pouco tarde, ainda dá tempo de nós repensarmos a nossa maneira de viver e a gente não pode deixar a fé de lado. É um elemento fundamental para as nossas vidas e para a nossa saúde, para nós termos a nossa saúde transformada. E às vezes você pode até falar assim, mas eu não tenho fé. Ou às vezes você pode falar, eu nem sei o que é fé. Em Romanos 10:17, diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como eu disse na introdução a respeito do livro, que o que me chama a atenção dele é por ele ser baseado na palavra de Deus, e a fé, esse primeiro elemento apresentado ali, ela é essencial, é fundamental para nós termos todas as áreas da nossa vida transformadas. É isso aí, Edgar. E quando a gente reconhece a nossa incapacidade, né, de seguir sozinhos, quando a gente reconhece a nossa dependência de Deus até para cuidar da nossa própria saúde e pede ajuda de Deus, isso eu acho que realmente torna a gente capaz. E a fé, lógico que é essencial. Esse Deus maravilhoso, esse Deus que é o criador de todo o universo, esse Deus que tem poder sobre todas as coisas, ele tem poder também para nos auxiliar a cuidar do nosso corpo, né? E é ele quem nos dá o querer e o realizar. Alguém queria comentar mais alguma coisa a respeito do elemento fé ou vamos seguindo aí, gente? Bom, acho que nós vamos seguindo, né? O próximo pilar desse livro é um pilar que toca bastante a gente quando ele fala sobre alimentação. A alimentação, na proposta do livro, a gente tem que se concentrar e nutrir o nosso corpo com alimentos que sejam alimentos de verdade, que sejam nutritivos, comida de verdade mesmo. Lembrando que a comida é um presente de Deus.
né? E que essa fartura de comidas que nós temos é um presente de Deus e ela é para ser apreciada e aproveitada com gratidão, mas de uma forma saudável e sustentável. E aí, o que vocês têm dessa parte do livro? A alimentação, você falou uma coisa interessante que hoje, com muita facilidade e com muita fartura, o alimento está na nossa mesa, na nossa geladeira, e a gente parece que perdeu um pouco o critério do o que consumir e o quanto consumir. A gente ficou muito no automático quanto a isso e atendendo nossos desejos carnais, digamos assim. E então esse livro ele chama a nossa atenção a esse respeito das quantidades e principalmente da qualidade do que a gente come. Então, assim, o livro cita uma coisa que me impressionou muito, são dos ingredientes químicos adicionados nos industrializados, na questão do mal que faz a farinha branca e o açúcar. A farinha branca que hoje nós consumimos não é a mesma da época de Jesus Cristo. Passou por modificações genéticas que são o tema transgenia, que comprovadamente vem provocando alergias e processos inflamatórios no nosso organismo. Então, toda essa gama de informação faz a gente buscar por correções já assim, imediatas no nosso dia a dia, na alimentação, e procurar alimentos, como você bem disse, Maria Luísa, dados por Deus. A gente tem que procurar, sim, fazer com que alimentos mais saudáveis estejam na nossa mesa. É como a gente diz, né, Tatiana? Descascar mais e desembalar menos, né? Quando você fala de alimentação, né, e quando o livro fala, eu lembro muito, e eu volto para Gênesis, né? Lá em Gênesis mostra que o pecado entrou, né, na humanidade e não somente nas pessoas, mas no cosmos, né? Tudo que envolve. Então, o pecado começou a contaminar tudo que nos envolve. E é muito interessante que isso chegou à nossa alimentação também, né? É, fazendo um paralelo com hoje, ao invés de estarmos comendo frutas, legumes, nós estamos comendo embutidos cheios de sal, cheios de açúcar, cheios de coisas que vão acabar nos envenenando ao longo do tempo, né? Então, ao ingerirmos essas coisas, nós estamos ingerindo coisas que nos fazem mal, ao invés de nos fazer bem, né? Então, eu acredito fielmente que esse não é o plano de Deus para nossas vidas, né? Deus nos quer tendo uma alimentação boa, saudável, né? Coisas que contribuam até mesmo para que a gente continue seguindo o propósito dele, né? Que é levar o evangelho para outras pessoas. E ele precisa de pessoas saudáveis, pessoas dispostas a continuar fazendo isso, né? Então, o livro, ele me abriu muito os olhos para essa questão, né, do que estamos colocando dentro, né, do templo do Espírito Santo, né, já que nós temos que viver uma vida para Ele, nós temos também que viver uma alimentação para Ele, né? Muito interessante, Alex, essa sua colocação de que a gente também precisa cuidar do nosso corpo e da nossa saúde para estarmos prontos para servir, né? Prontos para fazer aquilo que nós somos chamados, para trabalhar aí no reino de Deus. É um outro fator bem interessante para estimular que a gente siga o plano. Acho que o Newton queria falar alguma coisa também. Então, o que eu queria falar a respeito da alimentação, né? Assim, depois que que veio o propósito, né, de estar lendo o livro, né, para o trabalho, e a gente foi para essa questão da alimentação. Aqui em casa mesmo a gente já começou a mudar alguns hábitos, né, em relação à orientação do livro, porque nós estávamos, eu e minha esposa, né, aqui em casa, né, os filhos já bateram asa e voaram, então aqui em casa é só eu e ela e a minha esposa. Então a gente começou a refletir sobre o que a gente estava lendo, o quanto a gente estava se alimentando mal, né? Por exemplo, frutas, nós não estamos ingerindo fruta nenhuma, não estamos comendo fruta nenhuma, né? Verdura,
né? De um tempo para cá, começamos a comer bastante verdura, e o quanto isso a gente começa a sentir o diferencial no dia a dia, né? Que acontece na vida. Por exemplo, né? Quando você vai ao banheiro, a partir do momento que você começa a ingerir frutas e legumes, né? Você para de sofrer no banheiro, né? Olha o quanto isso é importante, né? Então é isso. O comentário que eu queria fazer é esse, né? A gente precisa estar buscando hábitos melhores, né, para a nossa vida na questão da alimentação, né? Legal, Newton. Eu vou puxar a palavra aqui, Maria Luísa, e fazer minhas considerações a respeito desse tema, desse elemento, e eu achei muito interessante o que o livro nos traz a respeito sobre alimentação. Porque quando a gente lê ali alimentação, nós pensamos logo que ele vai passar para a gente uma dieta, vai passar ali um passo a passo de como a gente deve se alimentar, mas, na verdade, ele vem mostrar para a gente que vai muito além de fazer uma dieta. Uma das coisas que me chama a atenção nesse tema alimentação é que, como vocês disseram, né, o alimento é um presente nos dado por Deus. E eu refletindo sobre isso, é um dos elementos que faz parte da nossa vida, faz parte da vida de um ser humano, desde quando ele está na barriga da mãe, desde quando o feto começa ali a receber as vitaminas, a receber ali tudo que a mãe consome. Então, esse elemento alimentação faz parte da nossa vida desde quando a gente nem entende que nós somos. Então, assim, nós devemos tomar cuidado, nós devemos aprender sobre os alimentos que fazem bem para nós e aqueles que fazem mal, para a gente retirar da nossa dieta, do nosso dia a dia. E algo que eu quero ler, uma frase que está aqui no livro que o autor traz, a frase é de Hipócrates, que é um médico grego, fala assim, ó, que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja seu alimento. Então, que a gente procure nos alimentar melhor, aprender sobre os alimentos, as suas vitaminas, todo o seu, toda a sua construção, os seus benefícios que ele traz para nós, e para a gente evitar de ficar consumindo química. Quando você estiver sentindo uma dor de cabeça, você entender que existe um remédio que vai te ajudar naquilo ali. Quando você estiver com a dor no estômago, e eu já vivi uma experiência dessa, com dor no estômago, tomei um chá, ao invés de tomar um remédio, e melhorei. Então, que nós vamos colocar isso em prática, aprender sobre os alimentos. Então, Edgar, muito interessante o que você comentou a respeito da gestação, porque, de fato, a criança já começa a se acostumar com esses sabores ainda na barriga da mamãe. Então, uma mãe que consuma alimentos saudáveis, uma riqueza de frutas, verduras e legumes, a criança terá necessariamente um apetite mais saudável por esses elementos. O livro traz, sim, informações interessantes, né, a respeito de macronutrientes, a respeito de alguns aditivos químicos, um básico sobre o funcionamento do metabolismo humano, que é muito interessante, e ele traz até sugestão de um plano alimentar. Mas eu, como médica, fortemente recomendo que, se você que está nos ouvindo quiser seguir o plano Daniel, profissional de saúde, procure um nutricionista, um médico, para te orientar a alimentação saudável e mais adequada para você. E vamos seguindo aí falar do pilar atividade física, que é o terceiro pilar que o livro coloca, né? E ele traz essa proposta da atividade física de uma forma muito interessante, sugerindo que a gente encontre aí formas de nos movimentar que nos tragam alegria, que sejam leves e que melhorem a nossa energia. O que vocês me dizem aí a respeito do tema atividade física? Nos últimos 30 anos, a mentalidade sobre a atividade física tem mudado bastante. Antes, se buscava corpos sarados, hoje busca-se um corpo saudável. Comprovadamente, a atividade física faz muito bem para a saúde. Estudos, por exemplo, dizem que
uma caminhada de 30 minutos diariamente previne doenças de demência na velhice. E citando uma passagem no livro do pastor Wills, ele diz que cuidar do corpo é um ato de adoração a Deus. E aí, mais alguém vai ter algum comentário a respeito sobre atividade física? De que forma isso impactou vocês, a proposta dos autores? Então, esse tema, para mim, é algo que me chama a atenção, porque, como a Tatiana falou, isso antigamente era visto como algo somente para a questão visual, para a parte da fisionomia, e hoje a gente vê se falando a respeito da importância da atividade física para a saúde, né? Sobre a pessoa que seja ali fazer uma caminhada todos os dias, de 5, 10 minutos pelo menos. E algo que eu percebi e que eu aprendi é que quanto mais você vai fazendo, mais você quer fazer. Você vai aprendendo a gostar dessa atividade. E é algo que a ciência comprova, e desde os primórdios, desde antigamente, a gente vê a importância de se ter um condicionamento físico, né? O que eu achei muito interessante do livro é que, para nós que não somos atletas, ele traz duas propostas que eu achei muito legal. Primeiro, essas pequenas pausas durante o dia, sobretudo para quem trabalha sentado, fazer pequenas pausas para se movimentar, alongar, e ele propõe que a gente associe essas pausas a momentos de oração. E eu achei isso muito legal, tenho inclusive praticado. E aí o relógio avisa para a gente levantar um pouco, aproveitar esses momentos para estar em conexão de novo com o Espírito Santo, para fazer também uma oração ativa. Eu achei essa proposta dele muito legal, nós temos feito aqui em casa e tem feito bastante diferença. E a outra coisa é também procurar atividades físicas lúdicas, né? Que a gente se divirta com elas. Eu achei também muito interessante da proposta deles. Atividade física aqui em casa é algo que nós precisamos implementar no nosso dia a dia. A mudança ela é gradativa, né? Existem os 5 tópicos aqui, né, que o livro sugere, mas a gente começou a cuidar da alimentação, agora a gente vai começar a cuidar, né, da atividade física, mas com certeza a vida da gente, a partir do livro, você vê que a gente precisa mudar muita coisa a gente faz de errado no nosso dia a dia, né? O que eles propõem é que dá sim para a gente fazer tudo de uma vez. E para a gente conseguir fazer tudo isso de uma vez, eles trazem o quarto elemento, que é o elemento foco. É muito importante a gente manter esse foco. E nesse elemento, ele destaca a importância da gente renovar a nossa mente e a nossa forma de pensar. Inclusive, ele traz um versículo que eu amo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá em Romanos 12, 2. Eu gosto muito desse versículo porque ele me lembra que, de fato, nós podemos transformar a nossa forma de pensar, até a nossa forma de reagir, e a ciência, através da neuroplasticidade cerebral, confirma isso, que Deus já nos disse que nós podemos, sim, transformar a nossa mente e até para manter o foco em fazer essas mudanças de hábito que não são tão fáceis. É preciso transformar realmente a nossa forma de pensar. E mesmo para isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, que sem ele a gente não consegue, né, gente? Sim, Maria Luísa, e complementando a sua fala, o estilo de vida contemporâneo, a dependência humana da tecnologia, a violência nos grandes centros, tem tirado nossa paz. E evitar pensamentos negativos e cultivar sentimentos de gratidão traz tranquilidade emocional. E isso é uma influência poderosa sobre a vida
sobre a nossa vida e nosso corpo também. Lembrando que em Provérbios 17:22 diz: o coração bem disposto é remédio eficiente. Gostei que você trouxe esse versículo, Tati. Esse versículo, até vou virar um pouquinho a câmera para vocês aqui, ó. É o versículo do meu consultório, né? O coração alegre é bom remédio. Provérbios 17:22. E é exatamente isso, a gente manter o foco e lembrar que os nossos pensamentos influenciam a nossa saúde emocional, física e espiritual. Porque no pensamento bíblico nós somos uma coisa só, Nefesh Hayah, né? Nós somos corpo, alma e espírito em uma unidade. O nosso pensar tem muita influência sobre isso. E aí, o que vocês me dizem a respeito? Eu gostaria até de compartilhar um princípio que eu aprendi, justamente até na igreja com os meus líderes, que foi o seguinte: eh, faça algo por 40 dias e você tende a continuar fazendo, né? E depois estudando mais, aprendendo mais sobre isso, eu percebi que realmente é uma verdade, né? Quando o nosso cérebro ele acostuma com uma rotina, ele tende a continuar, nos ajudando a fazer aquilo. Então, se você adiciona um pouquinho de exercício ao longo do tempo, né, durante 40 dias, vai lá, se esforça. Ao final desses 40 dias, você se sente mais alegre, mais disposto, você tende a querer continuar fazendo isso. Se você adapta a sua alimentação durante esses 40 dias, você tende a continuar fazendo isso. Se você faz um estudo bíblico, né, durante esses 40 dias, você tende a continuar fazendo isso, porque o cérebro ele é acostumado com rotinas, né? Da mesma forma que o contrário também é válido, né? Se você começa a mexer mais no celular, se você começa a ter hábitos menos saudáveis, isso tende a virar rotina e seu cérebro também aprende isso. Então, por que nós não podemos adaptar nosso cérebro com coisas boas, né? Óbvio, com a ajuda do Espírito Santo, sim, né, que nos ajuda a fazer isso e nos ajuda a entender o propósito, né, porque o mais importante é entender o propósito do que nós estamos fazendo, senão nós não vamos continuar fazendo, né, mas aprender, né, a adaptar nosso cérebro, ensinar nosso cérebro a fazer isso para continuar fazendo. É bem isso, Alex. Nosso cérebro se acostuma com aquilo que nós fazemos repetidamente. Por isso que para mudar um hábito, a gente precisa levar cativo, né? Levar esse novo hábito, insistir nele até que ele se transforme e a nossa rotina e o cérebro realmente torne isso parte da rotina. E nessa fase que a gente precisa persistir para incorporar isso à nossa vida, a ação do Espírito Santo é fundamental. Essa é a grande diferença da proposta do Plano Daniel, que a gente convide a Deus que peça para o Espírito Santo nos capacitar nesse processo de transformação. Eu acho que essa é a grande diferença da proposta desse livro e que vai fazer muita diferença na sua vida, na vida de você que está nos ouvindo, se você realmente quer um propósito para ter uma vida mais saudável, melhorar o seu corpo, é preciso que você realmente peça ajuda e capacitação do Senhor, que de novo eu já disse aqui, vou repetir, é Ele quem nos dá o querer e o realizar. Eu creio que a nossa vida, né, a nossa vida nós precisamos estar o tempo todo focados, né? Não tem como você buscar a realização daquilo que você busca para a sua vida, não tem como você desempenhar bem a sua função dentro do seu trabalho, não tem como você é, fazer bem feito aquilo que você se predispõe a fazer, se não tiver foco, né? Exato. Complementando ali o que você está falando a respeito do foco, para mim esse tema, esse elemento é importante porque quando a gente inicia qualquer processo na nossa vida, se a gente perde o foco, a gente para, a gente estagna, a gente desiste. E o que mais me chamou atenção, quando o livro vem falar de foco, o autor ele inicia
Logo ali no primeiro parágrafo, ele inicia falando assim, ó, neste mundo em que muitas distrações competem para chamar sua atenção, é de suma importância que você deixe de lado a agitação da sua cabeça e concentre-se no plano e nas prioridades de Deus para a sua vida. Parece que o autor escreveu isso aqui semana passada, mas o livro foi escrito em 2013. E quando a gente traz em mente que a gente vive um mundo pós-pandemia, um mundo pós-pandêmico, isso aqui que o autor escreveu em 2013, no meu ponto de vista, no mínimo, hoje está 2 vezes, no mínimo, eu tô sendo é, bem gentil aqui, mas no mínimo 2 vezes mais. Então, assim, quando o autor fala que, ó, nesse mundo que a gente vive cheio de distração, nós precisamos focar naquilo que é importante para a nossa vida, naquilo que foi construído desde o princípio lá por Deus. Então, o foco é importante para a gente não desistir. Como o Alex trouxe aqui, você começa algo, se você faz algo por 40 dias, a tendência é você continuar. Então, nós precisamos manter o foco ali. Gente, eu preciso aqui fazer uma parte científica com a questão dos 40 dias. Hoje a neurociência já mostra para gente que o tempo que a gente demora para criar um novo hábito ou largar um hábito antigo é variável. E ele pode variar de cerca de 20 dias até 180 dias, dependendo de quão prazeroso é para você esse novo hábito. Ou seja, quanto mais prazeroso for para você esse novo hábito, mais fácil de você incorporar na rotina. E a ciência sugere hoje aí uma média de 66 dias. Então, os 40 está aí dentro desse prazo, é um número que a gente usa bastante em termos dentro do mundo cristão, mas o que a gente tem de científico aí é que pode variar de 21, 20 dias até 180 dias, numa média de 60, dependendo de quanto é prazeroso para você. Por isso também é legal a importância que ele fala das atividades físicas prazerosas, de uma alimentação saudável e prazerosa, da gente trazer o Espírito Santo para nos capacitar a seguir o plano, manter esse foco, e aí a gente vai chegar no último dos pilares, que são os amigos, né? E ele aborda esse tema de uma forma muito interessante. A gente cuidar da nossa saúde não só por nós, não só para estarmos aptos a servir no reino, mas também por aqueles que nós amamos, né? Para que a gente esteja saudável para eles e para que a gente seja exemplo na vida deles. Isso vale muito aí para vocês mais jovens que têm filhos. E ele também ressalta outros pontos aí sobre a importância dos amigos nesse plano. E eu queria que vocês comentassem aí esses outros pontos. Eu achei esse elemento amigo incrível. O ser humano não nasceu para viver só. E acredite que todos nós já tivemos alguma experiência que mostrou isso. Ou um dia que a gente fica só em casa, ou uma viagem sozinha, a gente sente a necessidade da companhia. Então, o livro coloca para a gente que o outro, ele sempre vai ser um agente transformador na nossa vida. Os hábitos, né, os exemplos são contagiosos. Então, quando estamos em comunidade, temos a nobre oportunidade de viver, praticar e celebrar o amor, assim como Jesus nos ensinou. Assim como fala em Mateus 22:39, ame o Senhor de todo o seu coração e ame seu próximo como a si mesmo. Eu queria falar a respeito, né, do convívio social. Até outro dia eu estava falando com minha esposa, né? Há 15 anos atrás, quando eu me converti, um pouquinho antes da minha conversão, a minha casa vivia cheia de gente, eu tinha convite para festas todos os finais de semana, às vezes até no meio da semana, e depois que eu conheci a Jesus e que veio a minha conversão, a minha casa ficou vazia durante muito tempo, né? Hoje quase não existe convite para festas. E resumindo,
né, a questão do convívio social. Aquelas amizades que a gente tinha antes, né, na verdade, o diferencial era o comida e bebida, né? E hoje, né, as amizades que a gente vem fazendo, né, depois que veio a conversão, são verdadeiras amizades, e que essas amizades vêm para poder fazer exatamente, contribuir exatamente aquilo que o livro vem nos orientar, né? De nos auxiliar, de nos motivar a fazer as coisas. E, voltando para a questão, né, do foco do livro, né, que é de buscar bons hábitos para a nossa vida, e através do convívio social, através das amizades, né, ou a gente ajudar, né, as pessoas, e as pessoas também nos motivar, nos ajudar no nosso dia a dia, porque sozinho, né, sozinho é complicado, sozinho a gente não vai conseguir. Então, realmente a gente precisa estar envolvido, né, com pessoas que estão dispostas a buscar, né, o mesmo foco, para poder a gente prosseguir, né, na nossa caminhada. Como já foi dito aqui anteriormente, e foi falado que nós, seres humanos, nós nascemos, nós existimos para viver em comunhão, em união. Nós existimos para viver com o próximo, para se relacionar. A base da nossa existência é o relacionamento. Quando o próprio Deus criou a humanidade, ele não estava sozinho. A Bíblia fala lá que, lá em Gênesis, capítulo 1, fala assim, ó, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, nem Deus estava sozinho quando ele nos criou, e nos criou para nos relacionar. E a abordagem que o livro traz a respeito desse elemento de amigos é no sentido que, se a gente for tentar fazer algo sozinho, muito provavelmente a gente tem uma grande chance ali de desistir, de parar no meio do caminho. E eu refletindo sobre o que o livro traz, de começar o propósito de 40 dias com alguém, ou seja na sua comunidade, na sua igreja, seja com um amigo, como o Newton disse aqui, começou ali mudar uns hábitos alimentares, né? Começou o processo ali, como a Maria Luísa já trouxe aqui também, que ela e o seu marido vêm fazendo ali, vêm cumprindo alguns propósitos do livro. Nós nascemos para nos relacionar. E algo que eu estava refletindo é que, às vezes, a questão de nós procurarmos alguém, ou procurarmos um grupo, ou iniciarmos esse processo lá na igreja, não é nem para a gente, às vezes é para o próximo. Às vezes é porque a gente pode pensar assim, ó, eu não preciso de ninguém, eu consigo sozinho, eu consigo vencer os 40 dias, eu consigo cumprir esse propósito. Aí, na verdade, o egoísmo começa a tomar conta, né? Na verdade, outra pessoa pode estar precisando desse apoio, como qualquer um de nós um dia pode precisar. Então, às vezes, isso me chamou atenção, porque às vezes é mais fácil fazer sozinho, porque não depende de ninguém. Eu lembro de uma frase que um amigo dizia, e fala assim, sozinho você vai mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Só para complementar, que se um cair, né, o outro vai contribuir para a pessoa levantar, né? Eclesiastes 4:10. Também tinha lembrado aí do versículo de Eclesiastes, mas eu lembrei do Eclesiastes 4:12, né, que diz: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E nós sabemos que essa terceira dobra é o nosso Senhor e Salvador. E sim, aqui em casa nós implementamos o plano Daniel, estamos no 37º dia do plano, implementamos direitinho, fomos a nutricionista, contratamos um preparador físico, estamos firmes, já eliminamos 2,7 kg aí cada um, com ganho de massa muscular, melhora da disposição,
realmente a gente viu que faz muita diferença. E para mim, o que fez mais diferença na prática do plano foi realmente esse propósito de estar conectado com Deus, de pedir ajuda do Espírito Santo para manter o plano, essas pequenas pausas ativas durante o dia, levantar da cadeira, usar essas pausas para que seja um momento de oração, a prática de atenção plena, que é outra coisa que o livro sugere, que a Tati citou, para nos tranquilizar e fazer essa conexão espiritual. Realmente é um livro que eu acho que vale muito a pena ser lido, vale a pena vocês estudarem, até implementarem nas suas vidas. E eu dizia que, assim, é uma leitura que realmente pode fazer diferença na sua saúde e na saúde da sua família. Como a gente já está se alongando aqui, eu vou pedir, antes de encerrar, que cada um de vocês faça brevemente aí suas considerações finais para a gente encerrar o nosso papo. Eu quero dizer que esse livro, O Plano Daniel, foi a oportunidade que eu tive de passar minha vida a limpo. Foi uma oportunidade, é a oportunidade de um recomeço para mim. Está sendo, porque eu também implantei na minha vida, não talvez com tanta disciplina e critério, mas consegui fazer importantes mudanças. E a gente percebe o resultado, e está sendo muito bom. Bom, eu queria dizer, para finalizar, que os autores deste livro, né, foram felizes quando elaboraram o livro, né, de colocar os cinco elementos, né, para que nós, o ser humano, possa ter uma vida saudável e que possa cuidar da sua saúde. Então, assim, foram muito felizes mesmo, né, que veio trazer condições ou veio nos orientar para cuidar daquilo que a Tatiana acabou de falar, né, que é a disciplina, sermos disciplinados no nosso dia a dia, e que muitas vezes a gente não é, né, somos indisciplinados. Então, eu achei assim, muito interessante, muito importante, e é isso aí. A gente precisa, né, colocar em prática realmente para que a gente possa cuidar, né, da casa do Pai, né? Cuidar do templo do Espírito Santo. Retomando a fala que eu tive no início, né? Esse livro vem bem de encontro à nossa realidade, mesmo que ele tenha sido feito tendo com base a realidade dos Estados Unidos, né? Mas a gente olha para isso, e a gente olha, meu, isso daqui vai de encontro com a minha realidade. Só que o livro por si só, né? Ele nos choca, né? Ele nos dá essa sensação de mudança, só que é necessário que a gente esteja ativo, né? Se a gente não estiver disposto, né, a ter uma real mudança, o livro por si só não vai fazer nada, né? Então é importante a gente ter isso em mente. Opa, o livro nos apontou algo errado, algo que a gente pode melhorar, né? E a gente tem que estar disposto a ir lá e fazer, ir lá e mudar. Para mim, eu considero como um divisor de águas, porque quando foi trazido a ideia, foi trazida a proposta de nós lermos o livro para comentar sobre o tema, fazer o nosso trabalho em torno da leitura do livro, e o nome do livro subtítulo do livro é 40 dias para uma vida mais saudável. A gente pensa que é sobre 40 dias. E aí, quando você começa a ler, começa a entender cada elemento, quando você começa a ler os testemunhos que é trago ali no livro, você entende que vai além de 40 dias, vai além de uma dieta, vai além de simplesmente ir na academia. É sobre uma transformação de vida. Os autores, eles vêm para nos provocar, nos fazer entender que nós precisamos nos conhecer, conhecer cada aspecto da nossa vida, e que nós precisamos ter esses devidos cuidados com a alimentação, com condicionamento físico, com
com a nossa fé, nós devemos cuidar da nossa espiritualidade, da nossa relação com os nossos amigos. Todos esses 5 elementos que eu trago ali, todos eles são essenciais para nós termos a nossa saúde realmente transformada. Muito bom essa conversa aqui com vocês, gente. E para você que está nos ouvindo, nosso desejo é que você perceba que seu corpo é importante, que precisa de cuidados, que você convide o Senhor para estar com você nessa jornada em busca de uma vida mais saudável, que procure orientação profissional para conseguir uma alimentação mais saudável, práticas de atividade física, que se lembre de fazer essas pequenas pausas durante o dia para se alongar, se movimentar um pouco e aproveitar para orar, estar em conexão com o Criador e que faça tudo isso acompanhado dos seus queridos, dos seus amigos e que você realmente conquiste um corpo mais saudável, uma vida mais plena e cheia do Espírito Santo. É o nosso desejo para você.